Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Eu gostaria de ensinar para você, caso você queira aprender, como você identifica uma igreja moderna. Como que você identifica uma igreja moderna? Eu vou ler aqui um trecho da Bíblia e depois vou explicar para você. Aí você vai entender com facilidade. No livro de Atos, capítulo 9, no versículo 32. Atos 9, 32 diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida, os quais se converteram ao Senhor. Vamos explicar. Vamos por parte. Nesse trecho da Bíblia, Paulo encontra um homem que estava há 8 anos paralítico, numa cama. Vamos fazer algumas indagações. Qual foi a força ou a insinuação ou a tentativa de convencimento de Pedro para com esse homem? Diz para mim. Paulo inventou alguma história, contou alguma história, se insinuou, se fez de amigo, chamou o paralítico: meu querido, meu amigo, Jesus é com você. Não, nada disso. Pedro simplesmente disse: Enéas, né? O nome do cara? Enéas, Jesus Cristo te cura. Essa foi a conversa. Quanto tempo durou? Quanto tempo durou? Marca aí no relógio. Diz para tua mulher, para o teu marido, para o teu filho: ó, Jesus Cristo te cura. Quanto tempo dura? Não dura 2 segundos. E o homem creu, não perguntou nada também. Ele foi curado e diz que uma multidão que ali habitava se converteram. Agora vamos ver o que os pastores modernos fazem. Primeiro, eles tentam te convencer aí na igreja deles. Primeiro fato. Segundo, eles prometem para você o céu. E fácil, e barato. Terceiro ponto. Eles se fazem de bonzinho para ganhar o seu coração. Eles se fazem de seu amigo para ganhar você, o seu coração. E chamam você de meu querido, meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus. Eles têm sempre um adjetivo, às vezes até num diminutivo, para ganhar o seu coração. A igreja moderna, ela trabalha assim. É fácil você distinguir a igreja verdadeira, nos moldes da igreja primitiva, da igreja moderna.
Pedro, o que ele fez para curar o homem? Ele deu água, ele mandou tocar no manto, passou pela escada, pela porta. Pedro se vestiu de judeu, de árabe. O que Pedro fez para curar esse homem? Olá, Tchum. Olá, Edson. Pedro não fez nada. Por que você não vê essa mesma atitude na vida de muitos pastores? Porque eles estão preocupados em te agradar, em levar você para a igreja deles. É uma briga de foice no escuro entre os pastores. Quem grita mais, quem promete mais. Você já foi numa feira? Eu creio que você já foi. Fica o cara da banana, olha a banana, e o outro do outro lado, olha a laranja, o outro, olha a cenoura. Ô madame, ô general, meu compadre, meu amigo. É uma briga tremenda numa feira. Assim são as igrejas atuais. É um pastor gritando mais do que o outro, oferecendo mais do que o outro. Você fica meio tonto. Aonde você vai? Porque cada pastor te oferece uma coisa. E sempre você não nota, você não percebe. Sempre com muita facilidade. O pastor, para te enganar, ele tem mel nos lábios. Ele fala de uma forma doce, de uma forma bonita. Esse é o enganador, que eu falei ontem. Esse é o enganador. Ele usa palavras bonitas, sorriso, para te enganar. Aí você vai na igreja dele, não acontece nada. Não tem milagres nas igrejas. Mas quando ele te convida, ele, além de prometer aquilo que não vai acontecer, é acompanhado, a promessa que ele faz da Bíblia, é acompanhado de um teatro, de um circo, de bonitas palavras, doce como mel. Você acredita. Essa é a igreja moderna. É a igreja podre. Por isso o diabo não tem necessidade de prender pastores, matar pastores. O diabo não tem essa necessidade mais, como o diabo tinha no passado. Porque o diabo conseguiu implantar dentro da igreja cristã esse evangelho moderno, esse evangelho barato, bonito. Todo mundo é alegre, todo mundo é feliz. Mas estão vivendo um inferno dentro de casa. Um inferno dentro de casa. Mas no altar você olha, ah, que pastor maravilhoso. Olha que pastor lindo, olha que pastor maravilhoso. Mas estão vivendo o inferno. Olha que eu tenho um pouquinho de experiência. Meu amigo e minha amiga, você é enganado porque você quer, porque eu tento abrir os seus olhos. Eu não tento tirar você de igreja nenhuma, não é o meu papel, não é a minha função. Eu seria um anticristo se assim o fizesse. Eu tento te ajudar. Eu, quando cheguei na igreja, há 40 anos atrás, um pouquinho mais, eu vou cumprir agora 64 anos, um pouquinho mais de 40 anos. Eu comecei na igreja, praticamente eu tinha saído do exército com 20 anos. Não estava convertido, eu ia na igreja. A minha namorada, que hoje é minha esposa, ela já ia na igreja. E eu nunca tinha lido a Bíblia na vida. Nunca tinha ido a igreja nenhuma. E eu sentava lá atrás. Não vinha ninguém falar comigo. O pastor não vinha falar comigo, os obreiros não vinham falar comigo. Eu sentava lá atrás. Hoje,
Você bota o pé na calçada da igreja, vê uma montoeira de gente em cima de você. Não porque você está no pecado, porque Jesus te ama, porque aqui a sua vida vai mudar, porque você é isso, porque aquilo outro. Vem um montão de gente, parecia urubu na carniça. Eu detesto isso. Hoje eu fui numa loja, mal eu entrei, o cara veio em cima, não, porque isso, porque aquilo outro, porque isso, porque aquilo outro, porque isso, porque aquilo outro, porque isso. Eu estou vendo os preços, eu estou vendo que é queijo, eu estou vendo que é doce, eu estou vendo que é vinho, eu estou vendo tudo e tudo tem um preço. E o cara levantou, não, porque eu não gosto disso. Nos Estados Unidos, você entra na loja, a pessoa te cumprimenta por educação, mas não fica como urubu na carniça. Porque se eu entrar numa loja e alguém vier ficar em cima de mim, eu não compro. Eu não gosto disso. Você vai na igreja hoje, mal você botou o pé na igreja, aí vem um montão de gente em cima de você, onde você mora, qual é o seu nome, qual é o seu problema, é um demônio que está na sua vida, e porque o pastor vai orar por você, porque aqui a sua vida vai mudar. Quer dizer, essa é a igreja moderna, que faz força para as pessoas irem na igreja. Você não encontra na Bíblia, dona Líca, boa tarde, os discípulos ou os profetas obrigando ninguém a se converter. Você não vê Jesus fazendo isso. Você não vê os profetas, os discípulos obrigando em cima das pessoas. Oh, não. Pedro não obrigou Enéas a ser curado. Pedro falou 2 segundos. Olá, Flávio. Obrigado por divulgar os vídeos. Pedro chegou a Enéas. Jesus Cristo te cura. Quanto tempo levou essa fala de Pedro? Hoje o pastor leva 2 horas pregando. Mais 2 horas pedindo oferta. Mais 2 horas tentando te convencer. Ele quer ganhar você na base da marra, ou da amizade, do medo, da imposição. Essa é a igreja moderna. E eu estou mostrando para você aqui um episódio da igreja primitiva. A igreja hoje, ela é o oposto da igreja primitiva. Por isso que eu digo que ela é podre. A força que o pastor faz, tentando te convencer, as campanhas, eu não sou contra a campanha, não sou contra a música, absolutamente, mas as campanhas, música, tudo tem o excesso, o exagero, chega até a ser ridículo. O que determinados pastores fazem para trazer as pessoas. Quer dizer, como se a pessoa não tivesse pernas, como se a pessoa não soubesse escolher. O pastor que tem que escolher por elas. Um amigo foi me pegar no aeroporto, agora, semana passada, quando eu vim para cá, para o Brasil, e ele me perguntou, bispo, eu já conheço ele há algum tempo. Ele disse, bispo, meus filhos estão crescendo e eu quero que eles cresçam na igreja. Eu e a minha mulher, a gente chama eles para ir para a igreja, a gente pergunta se eles já leram a Bíblia. Eu falei, olha, você está cometendo um grande erro. Você tem que deixar os seus filhos decidirem por eles. O seu exemplo, o seu caráter vai falar mais do que qualquer convite que você fizer a eles. Até mesmo porque você pode estar querendo que o seu filho vá para uma igreja e está arriscado ele ir para o inferno dentro de uma igreja. Porque do jeito que a igreja está aqui no Brasil, às vezes, aqueles que estão dentro da igreja são os primeiros a ir para o inferno. Porque é uma igreja podre. Então eu disse para ele, você quer um conselho? Ele me pediu conselho, ele me respeita, eu disse, olha, ore por eles, porque assim eu faço pelos meus filhos. Ore por eles.
Não imponha, não obrigue. Deixe que eles vejam o seu testemunho da sua mulher. Esse foi o conselho que eu dei para ele. Ele gostou. Ele disse, não, bispo, eu vou fazer isso. Porque você pode estar querendo obrigar alguém a ir na igreja contra a vontade. Jesus nunca obrigou ninguém. Deus nunca obrigou ninguém. Os discípulos, os profetas nunca obrigaram ninguém. Mas na igreja hoje, é tudo na base da obrigação, do medo ou da ameaça. O pastor já não sabe mais o que ele faz para segurar as pessoas. Primeiro ele faz uma força, ele mente, ele engana, ele ilude, ele se veste de palhaço para poder trazer as pessoas. Por isso que sempre tem uma atração, a igreja dele mais parece a Disneylândia. Depois, ele tem que fazer uma força maior, a mentira tem que ser maior para ele manter aquelas pessoas. Aí ele pega o telefone, o WhatsApp, o Facebook, ele pega o endereço, pega o dia da menstruação, ele pega onde que a pessoa mora, onde que a pessoa trabalha, ele passa a ter controle sobre aquela pessoa. Por quê? Qual é o interesse dele? Aí talvez alguém, ele está preocupado com a alma da pessoa. Mentira. Porque quem está preocupado, ora. Quem está preocupado, para isso existe o Espírito Santo. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é o pastor. Mas o pastor, ele é malandro. Ele está interessado no dinheiro da pessoa. Principalmente se for um empresário. Principalmente se tiver um pouquinho de dinheiro, aí o pastor vai ter muita preocupação com aquela pessoa. Eu quero mostrar para você como você identifica um malandro. Como você identifica uma igreja moderna ou uma igreja falsa. Leia Atos 9, versículo 32. Pedro vê o homem 8 anos em cima da cama, paralítico, e Pedro simplesmente, somente diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Foi suficiente. O poder da palavra, o poder da unção e a verdade. Pedro usou o poder da palavra, usou o nome de Jesus, usou a unção que ele tinha e, sobretudo, a verdade. Quando ele disse, não, dona Arica, é 9:32. É 9:32, tá? A cura de Enéas. Obrigado. Pedro não inventou história, não contou história. Como os pastores fazem hoje. Então, eu estou ensinando você como identificar um malandro. Uma igreja moderna. Obrigado, Maria. É fácil você identificar. Eu estou ensinando para você. Olá, Antônio Moraes. Boa tarde. Como é que você identifica? Basta você ver o tempo que ele perde na reunião, a quantidade de músicas que ele canta. Hoje tem reunião do abraço, unção do abraço. O pastor vai te abraçar e você vai ficar abençoado, vai ser abençoado. Reunião do abraço, reunião do beijo, reunião do aperto de mãos, isso e aquilo outro. São malandros. Eles não creem na Bíblia, como Pedro. Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te cura, assim de fácil. 2 segundos. 2 segundos. Não. Você gosta de ser enganado, fala a verdade. Você gosta. Você gosta do pastor que faz showzinho. Você gosta da igreja que mais parece um circo, ou uma Disneylândia, ou uma casa lotérica, ou a feira do rolo. Quem grita mais alto. Eu, quando era garoto, o meu pai me levava na feira.
Meu pai me levava na feira. Meu pai ia cedo. Meu pai não gostava de ir na hora da xepa. A hora da xepa é aquela hora que está tudo podre e tudo barato. O meu pai não gostava. Então, a gente ia às 7 horas da manhã, meu pai me acordava e a gente ia. O meu pai, ele não falava nada. Ele ia nas barracas de banana, de maçã, de pera. Ele já sabia o que ele queria. Eu, quando vou numa loja, eu sei o que eu quero. Agora, a pior coisa é você entrar no lugar e vir as pessoas te incomodarem. Não, porque isso, porque aquilo outro, porque em 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, e no cartão, e isso, aquilo outro. A igreja hoje é assim. O que os pastores não fazem, obrigado, dona Lica, para ter alguém dentro da igreja. Meu amigo e minha amiga, Deus é liberdade. Se você não sabe, está escrito. Deus é liberdade. Ele deixa você escolher. O pastor não. O pastor quer escolher por você. O pastor quer te obrigar. E se você tem um bom trabalho, é um empresário, ele vai se tornar seu amigo. Rapidamente. Vai colocar você de obreiro. Vai pegar uma camisa de força chamada uniforme e vai colocar em você. Para prender você na igreja. Tem gente que é obreiro que nem sabe o que é obreiro. Mas é obreiro porque o pastor botou um uniforme nela, ou nele, camisa de força. Porque é mais um dízimo, é mais um envelope na campanha. A igreja no Brasil é nojenta. Eu não estou blasfemando. É um fato. A igreja no Brasil é nojenta. Chamar esses pastores de safado é muito pouco. Eu gostaria de falar coisas piores aqui. Chamá-los de canalhas, safados, malandros, é muito pouco. As coisas de Deus não são na base da força, ou do engano, ou da mentira, porque tudo isso Deus condena. As coisas de Deus, elas são na base da fé, da decisão própria. Deus deixou bem claro, eu vou terminar agora. Eu coloco diante de vocês o caminho da vida, o caminho da morte. Escolhe a vida. Deus não obrigou. Ele mostrou os dois caminhos, mas ele não obrigou. O pastor te obriga, o pastor se insinua, o pastor se faz de amigo. Desse medo eu não morro. Desse medo eu não morro. Se você esperar que eu me faça de seu amiguinho, você está perdido comigo. Porque se eu tiver que te chamar de burro, eu vou te chamar. Ah, não tenha dó. Eu vou te chamar de burro para cima. Mas eu não vou mentir para você. Eu não vou te enganar. Pedro disse a Enéas, Jesus te cura. 2 segundos. E Enéas foi curado. E a multidão que viu aquele sinal, ou aquele milagre, passou a se converter. Está aqui escrito na Bíblia, bonitinho. As pessoas se converteram sem que Pedro cantasse. Vamos puxar um corinho. Pedro não puxou um corinho. Pedro não cantou. Simplesmente Pedro usou da unção que ele tinha, do nome de Jesus e da verdade. 3 coisas importantes. E o milagre aconteceu. Então está aí, para você saber identificar os malandros, os safados, os canalhas que se chamam pastores. Não são, mas se intitulam pastores.
verdadeiros canalhas. Aí você escolhe. Aí você escolhe. Pastor que fica em cima de você, que liga para você, e você sabe quando que ele liga, e por que que ele liga. O pobre ele não liga. Para aquele que está desempregado ele não liga. Mas se você tem um pouquinho de dinheiro, aí ele vai ligar para você. Aí vai te chamar para tomar um café no escritório. Enfim, você já sabe como funciona. Mas você gosta, né? Chamar você também de estúpido é também um elogio. A igreja moderna está destruindo tudo. A igreja moderna, ela não produz milagres. Olá, Raquel, ela produz escândalos. Basta você ver no Facebook. A igreja moderna, ela só produz escândalos, não milagres. A igreja primitiva, a igreja verdadeira, a igreja autêntica, ela não produzia escândalos. Qual foi o discípulo que escandalizou? Pedro, Paulo, João, Mateus, Felipe, João? Qual foi o discípulo que escandalizou? Não. Eles produziram milagres. E eu estou mostrando um para você aqui na Bíblia. Agora, na atualidade, a igreja moderna, ela só produz escândalos. Mas você gosta, fala a verdade. Você sustenta o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua frequência. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo, porque talvez a gente possa ajudar alguém. Esse é o intuito. É agregar alguma coisa para que você não seja enganado. Tá bom? Tá aí. Obrigado, Dona Lica, o número da conta. Se você quiser nos ajudar com 50, 100, o que você quiser nos ajudar. Mas Deus tem que tocar no seu coração. Tá bom? Divulgue o vídeo. Que tenham todos uma boa tarde. Obrigado, Dona Lica.